Meus amigos do 1 milhão, novamente muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Roberto Fernandes e estamos dentro do canal 1 milhão, um canal que fala sobre novidades, sobre notícias do mercado financeiro, bolsa de valores, ações, criptomoedas e outros tipos de investimentos. Você gosta desse tipo de assunto? Então aproveite e se inscreva no canal, dê um like, comente e compartilhe este vídeo. Eu tinha prometido a vocês que iria fazer um vídeo sobre criptomoedas, sobre Bitcoin. Aliás, muita gente pediu e eu adiei bastante essa decisão e tomei a seguinte prerrogativa. De que vale nós sabermos de criptomoedas ou de Bitcoin se ainda não falamos de coin, ou seja, de moedas físicas? Então eu vou tomar a liberdade de assumir aqui um assunto de nome História do Dinheiro para divulgar para vocês. Pesquisei muito sobre o assunto e descobri muita coisa legal sobre a história do dinheiro e eu quero dividir com vocês neste vídeo. Então, o tema de hoje é o dinheiro, ou melhor, a história do dinheiro, a origem do dinheiro e sua definição. Ou melhor, e suas definições. Será que é fácil definir o que significa dinheiro? O que vocês acham? Eu achava que sim. Eu achava que bastaria eu ir até o dicionário e pegar a definição de dinheiro. Porém, eu descobri que existem muitas vertentes de definições distintas do dinheiro, inclusive filosóficas. E nós vamos tratar uma a uma aqui nesse vídeo. A começar, quando você pensa em dinheiro, o que lhe vem primeiramente à sua cabeça? Conforto? Segurança? Sobrevivência? E sucesso pessoal? E aceitação social? E recompensa? Perfeito! Então o dinheiro é um meio e não um fim. Ou seja, ele é um meio de se conseguir algo tangível. Ou seja, um bem tangível. O dicionário o define como um meio de pagamento na forma de moeda ou cédula emitido e controlado pelos governos dos países. Mas a real definição do dinheiro pode não ser tão trivial assim, porque, como eu disse, ele tem várias vertentes de definições, o que o torna, no mínimo, enigmático. Muitos entendem o dinheiro como uma relação de confiança, outros o associam à revolução mental, e outros ainda o associam a uma linguagem entendida por todos os povos do planeta Terra. Outros ainda o entendem como uma ferramenta, ou seja, algo de valor abstrato, de valor subjetivo. Por exemplo, aquela velha história de Natal onde uma criança ganha um presente caro e a outra ganha um presente muito barato, porém a que ganhou o presente caro quer o presente barato da outra criança e propõe uma troca. A criança está levando em consideração o valor financeiro, o valor monetário dos presentes? Não! Está levando em consideração apenas o seu desejo. Então, por isso, a subjetividade do valor do dinheiro. Mas então, o dinheiro não precisa existir fisicamente. Começamos a pensar então em criptomoedas. Uma coisa é certa. Independente da sua definição, algo é inegável. Foi o dinheiro o verdadeiro combustível que nos fez avançar como civilização. Dizem que se o comércio foi o motor do desenvolvimento da raça humana, o dinheiro certamente foi o combustível. Foi o dinheiro que permitiu a conexão dos continentes, a impulsão da economia, da indústria, da inovação e da globalização. Com segurança podemos afirmar que foi o dinheiro o responsável pela saída do homem de sua zona de conforto, representada até então pela caça, pela pesca e pela agricultura de subsistência, para o patamar da invenção, da construção. Ou seja, foi o dinheiro que permitiu que avançássemos no progresso da nossa civilização. Entenderam como é importante sabermos sobre a história do dinheiro? Mas será que o dinheiro sempre existiu? O que vocês acham? Eu subdividi a história do dinheiro em 5 grandes ciclos, a começar pelo primeiro, que é o ciclo do escambo, ou seja, no começo da humanidade, da civilização humana no planeta Terra,
não havia dinheiro e sim escambo. Ou seja, se eu tinha um objeto e você tinha um outro, e eu visse valor no seu objeto e você no meu, eu proporia uma troca. Essa troca valia simplesmente pela sobrevivência. Mas com o aumento da população mundial, o uso do escambo deixou de ser prático. Por exemplo, se eu tenho um lote de soja e você tem um lote de bois, e para fazermos negócio precisamos olhar e ter a certeza de que de fato você é o dono dos bois e eu sou o dono da soja, imaginem vocês como é movimentar os lotes. Então essa história de escambo começou a ficar difícil com o tempo. E no caso de bens perecíveis, seus valores deixariam de existir quando se tornassem podres? O segundo ciclo da história do dinheiro seguramente foi a adoção de bens reconhecidos como valores monetários na época, tanto pela sua utilidade quanto pelo seu entendimento de valor e aceitação, como por exemplo o sal e o gado. O sal pela sua raridade, pela sua capacidade de conservação, e o gado por representar locomoção, serviços, fornecimento de leite, carne e couro. Aliás, já que mencionamos as palavras gado e sal, existem algumas curiosidades acerca dessas palavras e de suas definições que vale a pena mencionar nesse vídeo. Vocês sabiam que a palavra salário vem da palavra sal? Sim, e na época de Roma. E a palavra dinheiro, que tem sua origem na palavra pecus, que significa gado. E capital. Vocês sabem a origem da palavra capital? A palavra capital possui origem na palavra capita, que significa cabeça de gado. Olhem que interessante, então, nessa época, o uso do sal e o uso do gado como moeda corrente. A terceira revolução no formato do dinheiro, na história do dinheiro, foi finalmente a adoção de moedas. Primeiramente, isso se deu utilizando madeira e depois pedra. E finalmente, no ano 7 a.C., na Turquia, finalmente foram confeccionadas as primeiras moedas de metal. Mas quais metais? Vocês imaginam? O ouro e a prata. Por quê? Primeiro, pela beleza. Segundo, pela resistência à corrosão. E terceira, uma influência muito forte, foi a influência mística dos sacerdotes da época, que passaram a utilizar objetos feitos a partir desses metais, pelo misticismo que havia em torno do Sol e em torno da Lua. Os sacerdotes da época ligavam o ouro ao Sol e a prata à Lua. Seguramente, a adoção das moedas de metal aumentou e muito a qualidade do dinheiro da época e a praticidade de uso. Por quê? Elas eram difíceis de serem falsificadas, elas eram resistentes à corrosão, elas dispensavam a presença de agentes autenticadores, representavam um padrão de valor, dispensavam o uso de balanças e eram aceitas por todos, fomentando de vez o mercado. Com todos esses benefícios e pela necessidade de lastro, os governos dos países e reinos passaram a deter o direito de emitir e controlar as moedas, imprimindo nas faces algo relacionado ao seu país ou ao seu reino. Algo com relação a cunho filosófico, a cunho artístico, político ou mesmo um brasão real. Mas com o passar do tempo e com o aumento da população, carregar moedas passou a ser inconveniente e arriscado. O quarto estágio da história do dinheiro, a adoção de papel moeda ou de dinheiro em papel, onde se deu na Mongólia em 1279 d.C., quando um governador de nome Kublai Khan pensou e implementou uma teoria. O dinheiro pode ser tudo aquilo que pensamos ou sonhamos. Kublai Khan passou a imprimir dinheiro em papel moeda e a obrigar seus súditos e a população de seu reino a utilizar o papel moeda como dinheiro corrente.
Finalmente, as cédulas e as moedas passaram a definir o valor monetário do dinheiro, como sendo um meio de troca, uma unidade contábil, uma forma de acumular valor e uma forma de precificar. E o mais fascinante, a garantia de anonimato. Com o passar dos anos, o dinheiro físico passou por várias ampliações de formas. Por exemplo, os depósitos de metais preciosos nos ourives geravam recibos que eram naturalmente aceitos pela sociedade. E mais recentemente, o que vocês acham de cartão de crédito? E de passe de metrô? E de vale compras? E de cupom fiscal? Tudo isso hoje representa dinheiro. Mas então, será que o dinheiro necessariamente tem que existir na forma física? Vamos começar a pensar em criptomoedas? Vamos começar a pensar em Bitcoin? Mas este assunto, que vai ser a quinta revolução na história do dinheiro, eu vou deixar para o vídeo seguinte, para o próximo vídeo que vai tratar de criptomoedas. Eu espero que esse assunto tenha sido útil para vocês. Eu me esforcei ao máximo para pesquisar a origem do dinheiro, a história do dinheiro e trouxe no formato desse vídeo aqui. Dê um like se você gostou, se foi útil para você, comente, compartilhe e continue conosco no canal Milhão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, porque vem muita coisa boa daqui para frente. Vamos falar bastante de dinheiro, de bolsa de valores, de investimentos e até a próxima, meus amigos. Aguardo vocês. Tchau, tchau!